Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje nós temos dois assuntos a tratar: Savarino no Fluminense e Gerson no Cruzeiro. Bom, começando por Savarino no Fluminense. As partes teriam chegado a um acordo ali, o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense investiria 4 milhões de euros e mais o passe de Wallace Davi, um volante das categorias de base do Fluminense, que iria em definitivo para o Botafogo, a troco do Savarino. O Botafogo, pelo lado do Botafogo, a gente já sabe que o Botafogo está rifando os jogadores mais caros, né, do elenco, os jogadores com maiores salários. Já vendeu o Marlon Freitas para o Palmeiras. Não estava tão assim segurando o Vitinho naquele rolo lá que estava tendo da troca com o São Paulo. Então, o Botafogo está tentando diminuir a folha salarial do elenco. Por outro lado, o Fluminense está investindo. O Fluminense que fechou com Guilherme Arana recentemente, fechou com o James, o zagueiro do Mirassol, para reforçar a linha de defesa ali. James, Guilherme Arana na lateral esquerda. E agora está perto de fechar com o Savarino, ainda falta o ok do jogador. Segundo algumas notícias que estavam saindo agora aqui, o Palmeiras teria interesse em Savarino. Não sei como vai terminar isso, porém o Savarino, segundo as informações que estavam saindo, o Savarino não queria sair do Rio de Janeiro. Por isso ele recusou negociações com São Paulo e negociações com o Corinthians. E agora surgiu a proposta do Fluminense, o que poderia manter ele no Rio de Janeiro, talvez ali com um aumentinho salarial, jogando num time que está investindo bem. No Fluminense ele jogaria ali na mesma posição que o Luciano Acosta ali, ambos jogam centralizado naquela linha de 3 ali atrás do atacante. Porém o Zubeldia poderia talvez abrir um pouco mais um deles. Não sei qual que é a ideia do Fluminense nessa questão. Fluminense que também estaria de olho em Hulk do Atlético Mineiro para reforçar o setor de ataque. Bom, seria um bom acréscimo o Savarino no Fluminense. Chegaria como um grande reforço, né? Que é um jogador que tem feito as últimas boas temporadas aí no futebol brasileiro. Então, vamos ver o que vai sair desse negócio. Por outro lado, Gerson no Cruzeiro. O Cruzeiro teria feito uma proposta de 12 milhões de euros mais o passe de Jonathan Jesus, um zagueiro do Cruzeiro que interessa ao Zenit. O Zenit teria, há um tempo atrás, consultado e feito uma proposta de 10 milhões de euros por Jonathan Jesus, que foi recusada pelo Cruzeiro. E agora o Cruzeiro tenta incluir ele no acordo por Gerson. O problema é que os russos querem em torno de 40 milhões de euros pelo Gerson, que todos nós sabemos que não é um valor que compensaria investir no Gerson. Mas tudo vai de negociar ali, talvez 15 milhões de euros mais o Jonathan Jesus, eles cheguem a um acordo, não sei, vamos ver o que vai desenrolar. A questão é que o Gerson chegaria como um baita reforço para a equipe do Cruzeiro, ele elevaria o nível da equipe, poderia formar um meio de campo ali com Matheus Henrique e Matheus Pereira e tornaria a equipe do Cruzeiro uma das equipes com uma qualidade muito grande no meio de campo, né? Chegaria ali para ser um baita reforço desses que têm chegado aí no futebol brasileiro. O Tite gosta muito do Gerson, não sabemos como que vai ser o estilo que o Tite vai adotar para trabalhar na equipe do Cruzeiro, já que ele tem uma metodologia bem diferente do Leonardo Jardim, então vamos esperar para ver como que vai se sair a equipe do Cruzeiro nas mãos do Tite. Como ele vai montar o meio de campo ali, com a chegada do Gerson também cria mais opções. Às vezes ele usava o Gerson mais aberto também. Quando ele estava no Flamengo, vamos ver o que vai sair disso daí. Bom, os russos querendo 40 milhões de euros, o Cruzeiro ali no 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Está um pouco distante ali as negociações, mas a questão é que o Gerson tem interesse no negócio. O Cruzeiro
tá em cima, o Pedrinho está disposto a investir na equipe do Cruzeiro, talvez saia negócio. O Cruzeiro também fez uma proposta de renovação, está disposto a renovar com o Matheus Pereira por 5 anos, um jogador de 29 anos, poderia continuar ali na equipe até os 34 anos, que seria os 5 anos de contrato dele com o Cruzeiro. Não sei se vale a pena 5 anos, talvez 3 anos ali seria o mais adequado, mas aqui no futebol brasileiro, se o cara tem bastante qualidade, com 33, 34 anos, 35 ali, ele pode estar ainda jogando em alto nível no futebol brasileiro. Claro, talvez o salário dele lá, até lá, já não compense mais, mas é esperar para ver, né? Bom, enfim, pessoal, é isso por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e tamo junto, até a próxima.